Boa noite, pessoal. Sou o João, da Associação Ser Autista aqui de Montenegro. Hoje estamos com a nossa convidada, Fernanda Loureiro. Fernanda, então vou pedir para você se apresentar para nós aí, pode ser? Bom, João, eu sou Fernanda, eu sou fonoaudióloga, eu me formei na PUC de São Paulo, sou paulista, fiz o mestrado em São Paulo também, e daí eu fui para Porto Alegre. Em 2008 eu comecei o doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, fiz doutorado em neurociência. E recentemente eu mudei para os Estados Unidos e eu estou num grupo de pesquisa aqui na USC, University of Southern California, em Los Angeles, num grupo de pesquisa na área de alterações sensoriais e autismo. E recentemente, uma coisa que entrou- e, e recentemente eu acabei de ter um artigo aceito para publicação, que eu escrevi junto com uma professora aqui da USC, que é da área de psicologia, mas no departamento de terapia ocupacional, que é sobre alteração sensorial e autismo. Então, eu tenho experiência na parte de pesquisa, mas como fonoaudióloga, eu tenho experiência mais na parte com adulto, com neurologia. Então, eu tenho investigado, né, a parte neurológica, assim, do neurodesenvolvimento, especialmente da parte sensorial. Bacana. E pensando assim em pesquisa hoje sobre o autismo, qual é que é o foco principal hoje assim que você tem trabalhado nas pesquisas, então? Eu acho que eu especificamente fiz duas pesquisas relacionadas com alteração sensorial e especificamente com uma parte específica da alteração sensorial que é a interocepção, que é a percepção interna do nosso corpo. Então, a percepção do nosso batimento cardíaco, a percepção da gente estar com vontade de ir no banheiro, a percepção da dor. Então, esse artigo que foi aceito recentemente é um artigo que faz uma revisão sobre interocepção e autismo. Isso vem a ser, por exemplo, vamos pegar assim como exemplo a questão que alguns autistas têm da dificuldade de identificação do que causou a dor, assim, principalmente no início da primeira infância. Não só do que causou a dor, mas da própria percepção da dor. Ela pode estar hipossensível ou hipersensível, sentir muita dor para um estímulo que não seria doloroso, ou não sentir dor para uma coisa que é dolorosa. Então, a alteração da sensibilidade está escrita recentemente como um dos critérios diagnósticos, e geralmente se pensa só na alteração auditiva ou visual, então barulho ou muita luz pode ser como uma coisa que incomoda, ou pode ser uma coisa que a criança busca, ela busca é, estímulos visuais, então ela pode ter uma hipo ou hiper reatividade à sensação. E a interocepção também pode ser a mesma coisa, então ela pode ter uma hipossensibilidade ou uma hipersensibilidade para todos os sentidos, que não só o visual e o tátil, mas também a temperatura, ou a dor, ou a alteração vestibular, então pode buscar movimentos de balanço, isso também é uma alteração, não é uma alteração, mas é uma reação da sensibilidade diferente. E isso hoje, pelas pesquisas, assim, isso se deve a algum fator específico desde a formação, questão neurológica, o que que ocasiona, assim, vocês têm trabalhado aprofundado nesse ponto? A gente tem tentado entender quais são as áreas dos cérebros relacionadas com isso, e por que que isso está alterado no desenvolvimento, né? Então, como o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é tentar entender em que momento que áreas do cérebro que estão se desenvolvendo lá no comecinho da, da infância ou até mesmo intraútero, quais são as regiões do cérebro que são relacionadas com isso. E essa questão, por exemplo,
que nem você comentou, né, que isso já desde o útero, né, pode ter já essas modificações. Isso muito se fala, por exemplo, na questão do autismo, que pode estar relacionado a questões genéticas. Então, dá para se dizer que tem mais fatores além do genético, não só o genético. Sim, eu acho que eu posso até compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês o que, que eu tenho. Eu penso, vocês estão vendo aqui minha tela, né? Sim, uhum, Consegue ver? sim, Eu tinha até pensado assim em conversar com vocês sobre um pouquinho da construção do diagnóstico ao longo dos anos e os fatores de risco, né, as manifestações e os sintomas e o tratamento. Então, eu vou passar um pouquinho para frente, depois a gente pode voltar, mas, né, para falar aquilo que eu tinha comentado na frente, mas trazer essa questão que você me perguntou especificamente do genético, uhum, né? O genético, a alteração genética, ela é quase 100% dos casos é genético. É 98% dos casos são genéticos. E isso é um pouquinho diferente do que é hereditário, eu acho que isso é bem interessante de discutir, assim, de conversar sobre o que significa isso. Significa que é uma mutação genética que nem sempre ela é passada dos pais para a criança. Então, nem sempre é, foram os pais que tiveram o gene que passaram para as crianças. Às vezes a mutação genética ela pode ser nova, uma primeira mutação no caso da criança. Então ela surge como uma primeira caso na família, é genético, mas não é hereditário. Então, e quando a gente fala que é genético, ele pode ser vários tipos diferentes de alteração genética, que não é só um gene só. Por isso é que existe um espectro muito grande entre as manifestações, porque pode ser muitas alterações genéticas ou uma pequena alteração genética. Então, por exemplo, é como se um exemplo que a gente costuma dar é que é como se o nosso código genético fosse uma enciclopédia de vários livros sobre como é que vai ser o nosso funcionamento cerebral. Então, pode ser que, por exemplo, está faltando um volume do inteiro do código genético está alterado, ou pode ser uma página, ou pode ser uma única letra. Então, tem muitas variações de alterações genéticas que pode dar um quadro de autismo, que não necessariamente ele é hereditário, ele é igual. Não sei se ficou claro. sim, sim, ficou. E essa questão genética, por exemplo, quando tu diz que pode não ser hereditário, pode ser, por exemplo, algum fato externo acontecido durante a A gravidez que pode gestação. ocasionar isso? Exatamente. Então, pode ser que esses casos que eles foram uma mutação genética, mas não é hereditário, que são esses 2% que a gente chama, pode ser uma alteração ambiental intraútero, então uma infecção viral que às vezes a mãe pode ter tido quando estava grávida, ou uma medicação que a mãe tomou, mas especificamente algumas medicações, não qualquer medicação. Então, por exemplo, saiu recentemente um estudo falando sobre Tilenol, paracetamol. Esse, por exemplo, não é o caso, né, de uma medicação que a mãe possa ter tomado na gestação. Não é um Tilenol que vai fazer, mas ácido valproico, que é um remédio para epilepsia. Ele é bem descrito como uma coisa que se a mãe tomou, às vezes ela não sabia que estava grávida no começo da gestação, e daí tomou, depois parou de tomar. Ou metilfenidato, que é um outro também remédio anticonvulsivante, mas é usado também para outras situações que às vezes, por exemplo, a mãe tem enxaqueca e pode usar esse remédio para tentar controlar a enxaqueca, não é para controlar a epilepsia. Isso também tem um risco, então às vezes a mãe pode estar tomando esse remédio e não sabia que estava grávida. Alguma coisa, por exemplo, com o diclofenaco? Não? Sabe me dizer? E não sei dizer, mas é remédio convulsivante, anticonvulsivante. Não, ele é mais para infecção mesmo.
Uhum. Então, infecção também é um pouco descrito como alguma infecção viral que a mãe tenha tido. Isso pode ter um risco, mas ele é sempre associado, ele não como uma coisa, um fator único, são múltiplos Uhum, fatores. Então, às vezes já tem uma chance genética junto com a infecção, são várias coisas associadas que podem dar o quadro. Agora, é importante dizer também, eu coloquei aqui para não esquecer que não tem nenhuma relação entre vacina e autismo, que antigamente teve esse assunto, entrou na mídia, porque teve um estudo que falou sobre isso, depois eles tiveram que se retratar, falar que o estudo teve problema na metodologia, mas depois que já tinha sido publicado, isso fica na, né, no conhecimento popular, então muita gente fala isso de vacina e autismo não tem relação. E também não tem nenhuma relação entre alimentos ultraprocessados, então, consumo de comidas, com glúten, isso também não está relacionado. certo. O que eu tinha pensado em conversar um pouquinho no. Uhum, É sobre o histórico do diagnóstico, eu acho que é interessante entender assim, é muito recente a descrição do autismo, né? Eu vou tentar de novo botar. De novo, vocês estão vendo minha tela? sim, Acho que eu fechei. Aqui. É que eu queria. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia das datas, ó. Em 1943, que foi descrito pela primeira vez, os 11 casos de meninos e 3 meninas, né, que pelo Kanner, um psiquiatra. Então, a gente pensa, o ano passado fez 80 anos da primeira descrição do que seria um autismo, né? E ele descreveu esses 14 casos, que eram casos que hoje a gente chamaria assim dos casos clássicos de crianças não verbais, né? Então, ou que tinham muita dificuldade de interação social, né? E só em 1980, né, 40 anos depois, é que saiu pela primeira vez descrito no DSM-3, né? E em 1994 foi o DSM-4 fez uma. Cada vez que eles vão publicando novos DSMs, eles vão fazendo modificações, né? Então, no DSM-4 existia vários subtipos. Então, por exemplo, o Asperger era diferente de autismo, que era considerado, então, crianças de alta habilidade, super inteligentes, com memória bem avançada. E isso, em 2013, gente, olha só, muito pouco tempo atrás, né? É, teve essa mudança dos critérios diagnósticos e tudo isso foi englobado no espectro. Então, hoje não existe mais esse diagnóstico, por exemplo, de Asperger ou outros tipos de alterações que eram consideradas transtornos do desenvolvimento, que agora tudo entrou dentro do espectro. Então, e foi a primeira vez que se falou de alteração sensorial como critério diagnóstico. Então, é muito recente ainda todo esse entendimento do que é, né, o autismo, e por isso que tem, às vezes, tanta ainda discussão de casos e dúvidas, né? Então, daria para dizer que por causa dessas outras inclusões, por exemplo, para se basear o diagnóstico, pode estar relacionado a um aumento de números, vamos dizer assim, de laudos? com certeza. E principalmente de casos de adultos que hoje se percebem e falam: eu não fui diagnosticado quando era criança. Porque imagina, se em 1980 é que começou entendimento, né? E era um entendimento diferente, porque na primeira publicação lá do DSM-3, os critérios eram diferentes. Então, essa questão, por exemplo, de olhar nos olhos, de ter uma intenção comunicativa, de querer brincar, de querer interagir, isso não, antigamente não era considerado autista e hoje em dia os critérios mudaram. Então,
aqui, essa figura aqui é sobre o critério atual do DSM-5, então a questão da comunicação social ainda entra, mas é diferente de antigamente, onde uma criança ela não tinha nenhum contato visual e nenhuma linguagem em uma intenção comunicativa, né? Então, até hoje ainda tem muita dúvida de quem tem esse entendimento muito antigo, às vezes até fonos que às vezes ainda tem essa dificuldade de considerar o que é o déficit de comunicação social, porque às vezes fala, ah, mas ele olha, ele brinca, ele tem vontade de estar com outras crianças, então não é autista, mas o critério hoje em dia não é exatamente esse. Pode, então, o déficit de comunicação social pode ter um déficit, às vezes uma dificuldade, uma inabilidade de comunicação, mas ter a vontade de comunicar, ter a habilidade para querer brincar. Então, Uhum. essa figura aqui é sobre assim, as manifestações principais do autismo dentro desse círculo verde. Deixa eu botar maior. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Desculpa que tá em inglês, mas esse roxinho é o critério A para o diagnóstico. Então, primeiro tem que ter essa alteração na comunicação social. E o laranja é o critério B, então precisa ter pelo menos dois desses critérios. Então, é a alteração da sensibilidade entrou como critério B, movimentos repetitivos, interesses restritos e interesse em manter sempre a rotina, atividades assim muito repetitivas. Então precisa ter dois desses laranja e déficit na comunicação social. E essas bolinhas aqui embaixo são os níveis de habilidade intelectual, de linguagem e de funcionamento. Então, essa que é a diferença dos critérios antigos, que você pode ter o nível de habilidade intelectual pode estar entre acima da média de déficit intelectual, então pode variar a habilidade intelectual entre todos os níveis, né? Entre acima da média ou dificuldade. A linguagem é a mesma coisa, a linguagem pode ser fluente, ou pode ter dificuldade de linguagem, e o suporte, que pode ser totalmente independente ou com necessidade de suporte. Então, isso que vai definir o quadro que varia tanto, pode ter linguagem, pode não ter, pode ter dificuldade na nas funções de diárias de vida ou na questão intelectual. E todos esses que estão aqui fora seriam considerados co-ocorrências, que daí é alteração gastrointestinal, que é muito frequente, alteração do sono. Essas chamadas comorbidades que a gente diz, então, pode ter também, mas não está diretamente ligado por Está ser. relacionado com o quadro. Uhum. Estaria associado, mas não é do autismo, né? Então, Sim. a irritabilidade, a alteração do sono. Hoje, Isso hoje, hoje dá para dizer assim que pode ocorrer, por exemplo, uma mistura de confundir, por exemplo, um laudo de autismo com TDAH. Isso é muito comum. Isso, entre os clínicos, isso sempre está sendo discutido, porque às vezes o médico acha uma coisa, fono acha outra, a terapeuta ocupacional acha outra. Ainda isso é muito subjetivo. Por Por isso, isso que o ideal hoje de laudo, por exemplo, não apenas um profissional, mas sim um conjunto de profissionais para se chegar a um consenso, né? sim, com certeza. E acho que ainda vai mudar muito, porque acho que ainda tem muito ainda que se entender mais. Na minha opinião, eu acho que a alteração sensorial, que está aqui como um critério B, que pode ter ou não ter, é a base, é o que é por onde começa, na minha opinião, né? Mas acho que Uhum. ainda tem muita coisa ainda para ser entendida, né? Hoje assim, nas pesquisas, pensando na questão científica, né? Quando
a gente fala, né, questão de autismo, que a gente trabalha hoje, né, é a terapia, né, para e no caso, né, atenuando, né, vários sintomas, né, com um conjunto, né, de medicação para melhorar em alguns pontos, né. Hoje existe, por exemplo, alguma pesquisa focando, por exemplo, em que somente uma intervenção medicamentosa, por exemplo, poderia dar algum resultado de melhora sem terapia, vamos dizer assim? Estamos sonhando Eu alto. acho que não, 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 eu acho que cada vez mais tem entendido que a medicação vai ser a última coisa a se pensar, né? Eu acho que eu botei aqui no final também sobre tratamento. Eu vou trazer um pouquinho da minha opinião antes de falar sobre o Uhum. tratamento, mas eu botei aqui uma pirâmide de aprendizagem que eu acho que cada vez mais tem se entendido, né? Que como é uma doença do neurodesenvolvimento, a gente tem que pensar também como é o neurodesenvolvimento né, normal, assim, como é que se dá o Uma neurodesenvolvimento criança típica, vamos dizer assim, a diferença não, entre não, a típica e a não, eu típica. não quis dizer, eu não quis dizer normal no sentido de que não é normal, eu quis dizer como se dá o neurodesenvolvimento em etapas, né? Uhum. Qual é a parte que começa, a base que começa, que segue. Então, a alteração, a questão sensorial, ela é a base do neurodesenvolvimento. Então, primeiro, eu acho que daqui a pouco vai acabar, né? Ah, então, a alteração sensorial o que vai aparecer primeiro, é o que vai aparecer, é, pode aparecer antes mesmo dos 2, 3 anos, que é quando o diagnóstico vai ser feito lá na frente, quando, quando aparecem as dificuldades comportamentais e de linguagem, né? Isso já é lá na frente. Deixa eu ver se eu vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. A Natália, inclusive, perguntou se a anemia durante a gestação pode vir a ser um fator daí para influenciar. Eu acho que não, eu não tenho visto muito sobre isso, não. Eu acho que mais é infecção, uma infecção viral é um fator mais forte do que anemia, né? Não tenho visto nada em pesquisa sobre anemia. E eu Uhum. acho que a anemia às vezes é comum, né? Por isso que as mães precisam tomar ácido, aquele fólico lá, como chama. Uhum. Então, aqui só voltando para mostrar assim que as primeiras coisas que a criança vai desenvolver, né, é o olfato, a visão, a audição, o paladar, né? O sistema vestibular, o tátil e o sistema proprioceptivo são as primeiras meses do bebê, primeiro um ano do bebê. E depois o sistema sensório-motor, né? O desenvolvimento, os reflexos, o esquema corporal, né? Da percepção motora. E aí vai começar a desenvolver a linguagem, né? A compreensão e a cognição vem lá por último, né? Então, quando a gente vê assim criança com 2 anos que está com uma alteração de linguagem, alteração do comportamento, começa a investigar, na verdade tem todo um histórico lá atrás de como é que foi esse desenvolvimento sensório-motor, né? Eu acho que tem que se investigar bastante essa questão sensorial e motora, que elas vêm juntas, né? O sensorial, ele vai estar relacionado com o motor, né? E isso é prévio ao comportamento da linguagem e ao comportamento, da manifestação do comportamento, né? Eu sempre o conhecimento da história da da Carly, que em 2013 ela escreveu um livro junto com o pai dela
sobre a vida dela. E foi, acho que a partir daí, que foi bem quando depois saiu o DSM, e essas questões de linguagem, de alteração sensorial, aonde uma criança não verbal, que é o caso dela, com 11 anos, ela começou a digitar e ela digitou pela primeira vez palavras assim e começou a escrever e ela acabou escrevendo esse livro depois. E aí, eu acho que esses casos de crianças que conseguem, de algum jeito, se comunicar e falar o que estava acontecendo, né, conseguem mostrar para a gente o que tem por trás, né, da dificuldade dela, né? E aí que eu acho que fica bem claro que, por exemplo, essas questões relacionadas à sensibilidade, ao toque, à dor, né, à preferência de texturas, isso é a base, né, de um corpo que está com alguma questão que vai manifestar na linguagem, no comportamento. Eu tenho esse entendimento, assim, de que é por esse começo nessa consequência, né? Uhum. Deixa E eu, aí, deixa eu e aproveitar, tem mais uma pergunta aqui da Marinilce. Ela quer saber se a tireoide na gravidez e a icterícia no recém-nascido pode ser relacionado ao autismo. icterícia eu acho que não, mas eu acho que a tireoide na mãe, eu acho que sim, porque eu acho que a alteração de tireoide é uma alteração autoimune, né? É considerado uma doença autoimune. E eu acho que as questões autoimunes estão relacionadas, poderiam estar relacionadas, né? Eu acho que ainda tem muito estudo, mas eu acho que esses estudos que mostram essa questão gastrointestinal, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas o pouco que eu conheço de pesquisa tem se investigado por que tem essas alterações gastrointestinais tão frequentes e pode estar relacionada com, acho que, doença autoimune, que é uma inflamação, né? A mais, é como se tivesse sempre inflamado, né? Então, o intestino da criança é inflamado, e isso pode acarretar toda essa cascata de eventos que é alteração sensorial e depois comportamental, né? Ah, sim, a gente vai ter um evento no próximo mês sobre essa questão gastrointestinal, também bastante com a pesquisadora daí. É bem recente, mas eu acho que tem muitas pesquisas mostrando que a alteração metabólica, né, metabolismo, né, pode estar alterado. Tem 3 minutos, Fernanda. Eu não sei como é que tu tá de tempo, mas a gente pode criar um link novo para Uhum. continuar. Eu acho que sim, tem o pessoal que acabou de entrar, né? E eu acho que a gente pode sim. Então, Tá. o que eu queria trazer, então, em relação a essa questão sensorial, é que a estereotipia, ela pode estar muito relacionada com a alteração sensorial, né? Então, no caso, por exemplo, da Carla, ela descreve bem, assim, que ela faz movimentos no corpo quando ela está sentindo alguma coisa que pode estar incomodando, ou, ao contrário, quando ela está muito feliz. Então, ela descreveu no livro dela que ela batia assim com a mão na cabeça toda final da tarde quando o pai dela chegava em casa, porque ela sentia muita felicidade e ela não conseguia é, lidar com aquela felicidade no corpo dela e ela reagia batendo assim, não por uma questão de querer machucar a cabeça dela, era uma resposta motora que é chamada de estereotipia, que apesar dela estar dizendo conscientemente que ela faz isso porque ela se sente melhor, esse não é um comportamento consciente. Depois ela tem consciência, ela consegue descrever, mas a gente não fala assim, ele fez esse comportamento porque ele quer. é, se regular, né? Que eu acho que a gente entende que ele está se regulando, fazendo esse comportamento, mas ele é um comportamento automático, né?
Então, eu acho que é bem importante a gente tentar diferenciar o que que é um comportamento intencional que é um comportamento automático, porque não é consciente. Ele até consegue atingir um nível de consciência, como foi o caso dela conseguir depois dizer, ah, é uma forma de bloquear as informações sensoriais que me sobrecarregam. A gente tem ouvido bastante autistas conseguindo descrever quando eles chegam na idade adulta, como é que eles se sentiam, né? Ou até os que não são verbais, mas conseguem escrever. E aí a gente entende, ah, então ele está fazendo esse comportamento para se autorregular, então está fazendo, pensando em o que ele está fazendo, não necessariamente ele está fazendo de forma automática, né? Eu acho que é importante a gente ter essa diferenciação, que eu acho que é esse estudo recente que a gente publicou sobre as alterações sensoriais e a reação motora, é, que é considerado um movimento, quais são as áreas do cérebro que estão relacionadas com esse movimento que ela está fazendo, são áreas que não são do córtex cerebral, são do tronco cerebral que ela é inconsciente. Né? Ela está fazendo é um movimento, por isso que a gente tem que cuidar para não querer cortar e falar, não faça, né? Sim. Fernanda, vou gravar aqui então e a gente abre outro link daí, Tá bom. Você tá? quer que eu crie o Pode? link? Isso, pode Eu, ser. Pode mandar ele de novo que eu compartilho, né? tá bom.